Fala, meu aluno, amigão, vamos agora a mais duas aplicações dessa ideia de divisão proporcional. Então, na aula passada, a gente aprendeu a divisão proporcional quando a gente está trabalhando com a divisão direta. E o nosso esquema é sempre pensar naqueles camaradas do denominador como sendo a quantidade de partes de cada pedaço. Agora, como é que a gente vai proceder quando ele falar para a gente que as grandezas elas são inversamente proporcionais, como nesse exemplo que eu coloquei aqui? O nosso objetivo é dividir o número 240, é esse número aqui que a gente vai ter que dividir, ó. Dividir o número 240 em partes o quê? Olha o que está escrito, em partes inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais a esses números aqui. Os números meio, 1/4 e 1/6. Meio, 1/4 e 1/6. Mas, Pedrinho, como é que eu vou fazer? Ainda mais que esse negócio está mexendo com fração, amigão, olha o tanto que é fácil. Primeiro, aqui a gente tem 3 números, não é verdade? Que é essa divisão que vai ter que ser feita. Então, significa que esse camarada vai ser dividido em 3 pedaços. Aqui estão, ó, x, y e z, por exemplo. Bacana? E a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a seguinte montagem para esse camaradinha. Abaixo de cada letra, a gente vai ter essa proporção que ele colocou para a gente. Aqui ele colocou que é meio, 1/4 e 1/6. Então, a gente teria isso daqui se fosse a divisão direta, tudo bem? Mas como ele colocou para a gente que a divisão ela é inversamente proporcional, só reforçando aqui, ó, ela é inversamente proporcional, então significa o quê? Que para a gente resolver esse tipo de questão, a gente vai transformá-la em diretamente proporcional. E como é que a gente faz para transformar em diretamente proporcional? Inversamente, não lembra a palavra inversa? Então você vai inverter cada uma das frações. Então esse meio que está aparecendo aqui para a gente vai virar o quê? 2. Esse 1/4 vai virar 4 e esse 1/6 vai virar 6. Pedrinho, como assim? Como eu tenho 1/2 e você inverte essa fração, ela não vai ficar 2/1? Que é a mesma coisa que 2. Quando você tem a fração 1/4 e você a inverte, ela vira 4/1, que é a mesma coisa que 4. Quando você tem a fração 1/6 e a inverte, você vai ter a nova fração 6/1, que é a mesma coisa que 6. Então, esse camarada, ele vai ser reescrito assim, como x, y e z, x, y e z, onde o primeiro vai ficar sobre 2, o segundo sobre 4 e o terceiro sobre 6. Bacana essa ideia? Tranquilo isso, amigão? Então é assim que a gente vai estar fazendo essa montagem aqui que eu estou colocando para você. Bacana? Então, para transformar esse camarada na inversamente proporcional que ele está pedindo, ou seja, para transformar a inversa em uma direta, o que a gente faz? Basta inverter cada camarada do denominador. Agora a gente trabalha da forma como a gente aprendeu na aula passada. Primeiro, qual a equação que a gente vai ter aqui escrita? A gente não pegou esse número 240 e não separou em 3 pedaços? Então a soma desses pedaços, x mais y mais e, a soma desses 3 pedaços tem que fechar em quanto? 240. Aqui está. Tem que fechar em 240. Agora me ajuda. X, y e z. Para o x a gente tem quantas partes? 2 partes. Para o y nós temos o quê? 4 partes. E finalmente para o z a gente tem o quê? 6 partes. E a soma desses 3 pedaços tem que completar quanto? 240. Agora, amigão, é só fazer continha. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12p. Então, 12p é igual a 240. O 12 multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. 240 dividido por 12, 24 por 12 dá 2. Acrescentando-se o zero, está aqui o valor de p. O p vale 20. Agora, lembrando que a gente não quer fechar encontrando o valor de p. A gente quer encontrar o valor de x, de y e de z. Mas, Pedrinho, como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar esse valor de p e vai multiplicar cada uma dessas quantidades de partes que aparece aqui pra gente, ó.
Então, a gente finaliza efetuando o produto para essas quantidades de partes para a gente obter o valor do x, o valor do y e o valor do z. Então, 20 vezes 2 vai ficar quanto para a gente? 40 para o x. 20 vezes 4 vai ficar 80 para o y. E, finalmente, 20 vezes 6 vai ficar 120 para o z. Então, essa daqui são as quantidades para cada letrinha. Olha que bacana. Então, a gente depois volta de baixo para cima para poder encontrar o valor de cada uma dessas incógnitas que estão faltando para a gente. Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Quando você tinha essa divisão feita de forma diretamente proporcional, perceba que à medida que a gente aumentava esses números aqui, o que acontece? Os valores também aumentavam. Agora, quando é inversamente proporcional, perceba que do meio para o 1/6 a gente está diminuindo. Bacana? Do meio para o 1/6 diminuindo, olha o que está acontecendo com os valores. Aumentando, dando esse caráter de ser o quê? Inversamente proporcional. Tranquila essa ideia? Beleza isso? Então, inversamente proporcional. Você diminui os valores, significa que o tamanho dos pedaços vão estar o quê? Aumentando. Na diretamente proporcional, lembre-se que aqui a gente transforma numa direta. À medida que a gente aumenta os números, o que vai acontecer aqui com os nossos pedaços? Também vai aumentar. Agora, para a gente fechar com chave de ouro esse tema, a gente vai fazer aqui mais um exemplo do que eu chamo de proporção mista. Ou seja, é ao mesmo tempo uma divisão direta e ao mesmo tempo uma divisão inversamente proporcional. Então, uma divisão proporcional mista, vamos dizer. Então, como é que vai funcionar aqui? A gente vai dividir um número. Pedrinho, você não colocou o número. Realmente, eu não coloquei o número, mas eu vou colocar aqui pra gente. O número é esse daqui, ó, amigão. 9.900. Pronto. Então, a gente vai dividir isso. Deixa eu só confirmar se é esse daqui mesmo, né? Não custa nada. Aí eu já percebo que aqui eu já tenho que corrigir mais outros dois valores aqui, mas tá valendo, tá? Então, o número aqui, amigão, vai ser 9.900 e a nossa divisão ela vai ser feita como? Ele falou pra gente aqui no primeiro momento que a nossa divisão vai ser dividida em partes diretamente proporcionais a esses dois números aqui, ao 3/2 e ao meio. Ou seja, significa então que teremos dois números. Vamos colocar os dois números aqui, ó. Vamos colocar esses dois números. Deixa eu dar uma esticada nesse negócio. Pronto. Então, a gente vai ter aqui os nossos dois números que eu vou chamá-los de x e y. O primeiro camaradinha vai ficar na razão direta de 3/2 e o segundo camarada vai ficar na razão direta de 1/2. Bacana? Só que, ao mesmo tempo, eu quero dividir esses números em uma razão que, olha aqui, ó, conjunção ezinha aqui pra gente, que é ainda dividir esses mesmos dois números na razão inversa. Na razão inversa. Inversa de quem? Inversa de 5/3 e de 2/3. Bacana? Então, peraí, geralmente quando temos essa conjunção aí na matemática, ela significa uma multiplicação. Então, quando resolvermos uma divisão mista, uma divisão proporcional mista, a gente vai ter que multiplicar esses índices que aparecem aqui pra gente, o que seriam as nossas partes. A gente vai multiplicar por quanto? Não é na razão inversa de 5/3 e 2/3? Inverta esses camaradas. Os 5/3 vai virar 3/5 e o 2/3 vai virar 3/2. Aqui está. Bacana isso? Agora, o que a gente vai fazer? Amigão, começa multiplicando a fração, né? Tranquilamente, sossegado. Então, ao multiplicar essa fração aqui, o que teremos aqui embaixo? A gente vai ter o seguinte. Teremos que x sobre alguma coisa vai ser igual a y sobre alguma coisa. Pronto. Agora, o que vai ser esse alguma coisa abaixo de cada fração? No caso, é embaixo do x. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 9 décimos aqui para o primeiro. No segundo, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 3/4 para o segundo. Então, nós temos que x sobre 9 décimos é igual a y sobre 3/4. Agora, amigão, olha o macete que a gente vai fazer. Você já até poderia começar a conta assim.
Só que você teria uma quantidade de passos mexendo com fração. Eu já vou fazer o seguinte, já que você mexeria com soma de fração no final e tudo mais, a gente já pode adiantar esse processo e você sempre vai poder fazer isso. Já deixe essas frações no mesmo denominador, tirando o seu MMC. Que aí você vai agilizar esse cálculo que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, o 10 e o 4, para você deixar no mesmo denominador, o que você tem que fazer? Tirar o mínimo deles. O MMC entre 10 e 4 é isso aqui, ó. 20. O número 20 é o mínimo entre 10 e 4. Então, o que teremos? 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 9, 18. E 20, para o outro camarada, 20 dividido por 4 fica 5. 5 vezes 3, teremos 15. Pronto, aqui está. Então, a gente deixou as frações no mesmo denominador. Lembrando que deixar no mesmo denominador é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, como se fosse uma soma de fração, tudo bem? Então, olha aqui, ó, 20 dividido por 10, 2, 2 vezes 9, 18. 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 3, 15. E continuaremos com o x em cima desse camarada e o y em cima desse camarada. Tá, mas e daí, Pedrinho? Para que eu vou mexer com esse negócio de deixar no mesmo denominador? Para isso, olha. Para você eliminar o denominador. Olha que bacana. Então a gente deixa no mesmo denominador só para eliminar esse camarada. Para a gente poder trabalhar somente com o numerador. Com isso, esse nosso camarada que estava nessa forma horrível, ele vai ficar numa forma bem mais simpática. E que forma mais simpática é essa? X sobre alguma coisa, Y sobre alguma coisa. Onde esses alguma coisa, respectivamente, equivale a quanto? A 18 e 15. 18 e 15. Pronto, amigão. Agora é a partir dessa divisão proporcional, como se fosse a ideia agora só de divisão direta, conseguiremos encontrar aqueles números que estão faltando para a gente. A gente vai ter o seguinte, que x mais y, isso aqui tem que ser igual a 9.900. Mas quantas partes temos para o x? 18. Quantas partes temos para o y? 15. Então teremos 18 partes mais 15 partes igual a 9.900. Pronto. 18 mais 15 fica para a gente 33. Então 33 partes é igual a 9.900. E finalmente, o 33 multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. 99 dividido por 33 dá 3. Acrescentando-se 2 zerinhos, ficaremos com 300. Então, o valor do nosso P é igual a 300. Aqui está. Esse daqui é o valor do nosso P. Agora, o que a gente vai fazer com esse valor de P? A gente vai multiplicar esse camarada pela quantidade de partes de cada incógnita. Aqui está. Ou seja, a gente vai multiplicar o 15 e o 18 por 300 para obter, respectivamente, os valores do x e do y. Então, me ajude aqui. Ó. 3 vezes 15 dá 45. Acrescentando-se 2 zeros, está aqui o valor 4.500. A gente pode facilitar assim, em vez de multiplicar o 3 pelo 18, a gente pode fazer a diferença desses dois para obter o x. Afinal, o x não é um número que mais 4.500 dá 9.900? Faz a subtração então, aí a gente obtém esse número. Aqui, ó, 9.900 menos 4.500. Quanto que vai ficar para a gente? Vai ficar para a gente o seguinte, 9 tira 4, 5. 9 tira 5, 4. Ou seja, 5.400. Que você também poderia ter obtido fazendo 3 vezes os 18. 3 vezes 18 dá 54. Acrescentando-se 2 zeros, 5.400. Pronto, amigão. Feito isso daqui, você acabou de resolver o que a gente chama de divisão proporcional mista, que é quando envolve a ideia direta e inversa ao mesmo tempo. Então, a gente veio, ó, daqui para cá. Pronto, fechou. Ficou clara então essa ideia, beleza? Isso? Então o esquema é o seguinte, está mexendo com divisão proporcional inversa, o que você vai fazer? Vai inverter cada fração e resolve como se fosse diretamente proporcional.
Tá mexendo com divisão proporcional mista, o que você vai fazer? Vai colocar aqui quantidade de números que ele colocar para você e vai multiplicar as partes. Você vai multiplicar as partes, vai multiplicar os índices. Provavelmente você vai ter denominadores diferentes. O que você vai fazer então? Tira o mínimo para deixar no mesmo denominador e só trabalha com o numerador. Agora você vai trabalhar como se fosse o quê? Como se fosse uma divisão proporcional direta. E acabou essa ideia. Tranquilo, amigão? Beleza isso? Agora, óbvio, você não pode deixar isso parar por aqui. Você pode tirar as dúvidas aqui abaixo no fórum. Não deixe de fazer isso, por favor. E, além disso, resolver questão de prova, tranquilo? Então, resolver questão de prova para você treinar isso daqui e ficar tudo tranquilo, mamão com açúcar. Agora, a gente ainda não terminou a ideia de razão e proporção. Falta mais uma coisinha para comentar com vocês, que é a parte de regra de 3, beleza? Na verdade, a parte mais de regra de 3 composta, porque a regra de 3 simples a gente já comentou como fazer na ideia de proporção, então a gente vai fechar mais a nossa próxima aula de regra de 3 composta. Tranquilo, amigão? Então, um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!